Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio 27 da nossa série Grave Você Mesmo. Chegamos a 27 episódios. Em mais um episódio para mostrar para vocês como é possível vocês, artistas, vocês, filmmakers independentes, que querem fazer os próprios negócios, né, que querem fazer as suas próprias produções dentro do videoclipe, né, que a gente mostra que é possível vocês começarem a fazer, tem técnicas que vocês podem usar logo no começo, e tudo isso que envolve o mundo audiovisual para vocês trazerem para suas realidades e conseguirem fazer o que vocês querem produzir, né? É muito legal isso também, porque aqui a gente quer passar para vocês noções de produção independente. Não só se você é artista, não só se você é filmmaker, se você quer ser um filmmaker, ainda não é. E o que a gente quer trazer aqui é jeitos que você pode estar, técnicas que você pode estar aplicando, que você pode estar sabendo para fazer as coisas sendo independente. O que isso significa? É esse momento no começo da sua carreira onde você não tem muito dinheiro para investir, você talvez não tenha o melhor equipamento, você talvez não tenha os melhores contatos, mas tem coisas que você já pode começar a fazer desde agora. Você já pode começar a trabalhar em certos conceitos desde agora. E são esses conceitos que a gente quer passar para vocês. É isso aí. Bom, só apresentar aqui a gente, eu sou o Gabriel Olive, produtor audiovisual há mais de 7 anos, também trabalho com videoclipe há mais de 4 anos, e trabalho com videoclipe na produção independente, né, investindo nos meus próprios equipamentos, fazendo as minhas próprias produções, então eu tô aqui para falar para vocês como seguir esse caminho, né? Porque tem como, é uma realidade e é uma realidade mais próxima de cada um, né? Seja você filmmaker ou seja você artista que tá querendo fazer as próprias produções, né? Nesse caso aqui é o Josh que tá do nosso lado, que é o próprio artista que faz as próprias produções. Então, Eu sou o Josh. Hoje eu sou um produtor rural e você chegou. E não, de verdade eu sou artista. Hoje eu sou diferente. Resolvi fazer a barba, né? Sou um artista, sou uma pessoa nova e renovado. Eu sou uma pessoa renovada, né? Uma pessoa sem barba mais. Mas de verdade eu sou um artista e eu costumava estar só na área ali da produção musical, tá sempre produzindo as minhas músicas, compondo, mas eu percebo que a minha maior característica como um músico, como um compositor, sempre foi contar uma história. E eu acho que de uma forma ou outra eu acabaria chegando nesse universo de audiovisual, porque é uma ferramenta muito essencial para você realmente contar uma história. E assim, no começo eu não queria entrar nesse campo de audiovisual, mas hoje em dia é uma coisa que eu faço até questão de estar participando, porque realmente é uma coisa que ajuda a acrescentar muito naquilo que eu considero ser a minha arte principal, por assim dizer. Mas é uma coisa que eu precisei aprender, precisei ir atrás para realmente estar trazendo isso com qualidade para complementar de fato o que eu queria complementar, que era a música, né? E você viu que nesse meio de fazer as próprias coisas te trouxe mais ferramentas, né? Você começou a se aprimorar e fazer suas produções independentes, né? Então, esse lado de ser independente, eu acho que é muito isso, de você pegar as coisas, conseguir fazer com pouco, né? Eu acho que esse é o lance. E é por isso que a gente traz isso também para artistas, né? Porque artistas e filmmakers, nesse começo, todos eles vão enfrentar as mesmas dificuldades, né? Os artistas, talvez com alguma diferença ali de coisas que envolvem mais música, e filmmaker com alguma diferença de coisa que envolve mais equipamento, mas vão enfrentar essas dificuldades de iniciante, né? O objetivo do artista é realmente divulgar a música dele, e a gente sabe que trazendo um videoclipe, trazendo uma imagem ali, ele consegue se divulgar melhor. Sim, com certeza. E o produtor e o filmmaker independente, ele quer gravar mais, produzir mais, conhecer esses artistas, tá em contato com esses artistas e tá fazendo as produções e aumentando os equipamentos dele, aumentando o know-how dele ali para ele conseguir investir cada vez mais no próprio negócio, né? Então, assim, eu acho que uma coisa anda muito do lado da outra, né? Sem dúvida. Como filmmaker, você
como artista e as duas coisas se conectaram muito bem, né? Tanto Então, que foi exatamente assim que a gente acabou se conhecendo. Pra começo de conversa foi assim que a gente se conheceu. E realmente, pensando mais no quesito de marketing, se você quer vender a sua imagem, se você quer vender o seu serviço, hoje em dia é indispensável você usar um videoclipe, você usar algum tipo de produção audiovisual. Você não pode mais só ter artes estáticas, fotos, artes mesmo feitas no Photoshop. Você não pode ter só isso mais, né, hoje em dia. Hoje em dia é tudo muito, como é que eu falo? É tudo muito animado, né, por assim dizer. A pessoa gosta de movimento, a pessoa gosta de dinamismo na sua imagem. Você não pode mais ter o luxo de fazer só uma imagem estática, por exemplo, justamente por causa disso. E a competição hoje em dia também é muito maior. A gente tem muito mais conteúdo justamente de audiovisual que está disponível em todo momento, em todo lugar, e realmente hoje em dia é indispensável, sendo você músico, filmmaker, sendo você qualquer coisa na verdade, mas pro filmmaker você tem que também passar essa noção pro seu possível cliente, que é indispensável ele ter um videoclipe, assim como é indispensável você ter um videoclipe para vender o seu serviço para uma empresa, para um cara que está começando um negócio ali que não tem nada a ver com isso. Mas de qualquer forma, o mercado audiovisual ele tá envolvido em todos os outros mercados, por isso é tão importante, né? E a live de hoje é sobre um assunto que eu tava pelo Instagram e vi um produtor assim, gigantesco, que eu acompanho na gringa, ele chama Jacob Owens, ele tem uma produtora gigantesca com várias pessoas lá, só que eu sempre vejo ele colocando a mão na massa em várias coisas, né? Então ele sempre participa de muita coisa. E ele falou assim, para de ficar gastando o dinheiro em equipamentos novos, para de ficar querendo sempre ter o equipamento mais novo na sua mão, porque não é o equipamento que vai fazer o seu trabalho ficar bom, a sua criatividade aflorar e tudo mais, a criatividade, né? E o storytelling, né? Então assim, e ele colocou lá, eu gravei até chegar num ponto onde ele tinha muita coisa, ele gravava com uma Canon T2i, que é uma câmera, o Josh muito viu agora básica, na internet, R$1.300, beleza, é um preço, aqui no Brasil, pode lá ser deve um pouco ser a muito, mais, né? Lá deve ser muito mais barata, né? Mas assim, já é um preço comparado com câmeras boas, bem inferior, bem abaixo. Tanto que eu também comecei com uma T3i, fazendo fotos, fazendo gravações. Melhor, mas ainda assim. Mas mesmo assim, então, ele foi gravando vários conteúdos até chegar nesse nível. Então, eu achei muito interessante, porque um cara daquele tamanho, que trabalhou já com Lil Wayne, Wiz Khalifa e entre vários artistas em videoclipe, ele falando isso, né, que não é o equipamento que vai fazer a sua história ficar boa, o seu filme ficar bom. É realmente o que você tá conseguindo extrair de melhor na sua câmera, e contar uma história diferente e ter uma ideia boa a partir do que você já tem, daquele equipamento que você já tem. E ele funciona, de novo, pros dois mundos, né? O artista que pode usar o celular e o filmmaker que tá ali investindo na primeira câmera, numa câmera mais inferior. Pode até estar trazendo uma característica mais com handcam, com câmeras fotográficas antigas também, que fazem um material, que trazem esse antigo para hoje em dia, né? Que tá voltando bastante. Então, os dois conversa muito legal com os dois, porque vocês podem já aproveitar o que vocês têm em mãos, né? E de qualquer forma, as duas coisas resumem na mesma coisa, que é o quê? É a criatividade do seu vídeo. É a criatividade daquilo que você está trazendo. Pô, ele tinha uma câmera muito inferior à câmera que a gente tem aqui, disponível no estúdio. E talvez ele conseguisse criar muito mais do que a gente que tá com uma câmera agora. Exatamente, né? Porque no que ele investia? Ele investia na ideia, ele investia na criatividade de tudo e no storytelling. Storytelling é uma coisa que eu vejo que as pessoas deixam passar muito, especialmente em videoclipe, em produção audiovisual, e às vezes também, vamos supor, indo mais pro campo de videomaker, as pessoas deixam passar muito no quesito do institucional que as empresas fazem. Porque quando você traz um institucional ou um videoclipe com uma historinha linear, contada, explicadinha ali certinho, é uma coisa que realmente agrega
muito a mais do que só você mostrar uma sequência de imagens aleatórias num clipe, ou você mostrar, tipo, minha empresa é assim, assim, assado, fazemos isso, isso, isso. Você mostrar que nem, tipo, o produtor começou fazendo isso, ele começou, sei lá, o carpinteiro, ele fazia os negócios no porão dele e hoje a empresa é gigante, é desse tamanho e tal, não sei o que lá. Isso apela muito mais com o público, e o mesmo se aplica também à música. Isso apela muito mais com a música, você mostrar o que está acontecendo ali com uma linearidade, que nem, por exemplo, tem um clipe do César, que é História de cantar, alguma coisa assim, história infantil. Acho que é história infantil. Canção infantil, isso. Ó. E, cara, beleza, é um clipe já com um orçamento um pouco acima? Sim. Mas ainda assim, o que mais chama a atenção é o storytelling. E eu garanto pra vocês que vocês já viram clipes muito mais caros que aquele, que não são melhores. Inclusive são inferiores, porque eles não agregam nada além do que um monte de imagens bonitas. E é exatamente isso que o Jacob Owens. Eu não sei falar o nome dele. Jacob Owens. Jacob Owens. É isso que ele traz nesse post. Que você tendo o melhor equipamento, o que você vai trazer? Você vai trazer uma imagem super afiada, você vai trazer imagem com qualidade de cinema, mas o que você não vai estar trazendo do cinema? Você não vai estar trazendo o feeling, a sensação. Você só vai estar trazendo a qualidade técnica daquilo, a história você deixando de lado, a criatividade, a ideia. É isso que faz o cinema realmente funcionar. É por isso que a gente se conecta tanto com o filme. É por isso que os filmes causam emoções nas pessoas. É por causa da história, não é o que aparece na tela sozinho, né? E é trazer cada vez mais essa característica do filme pra sua realidade, né? Traz toda essa estética do filme, traz esse a mais que tem, né? É aquilo lá que gruda as pessoas. Exatamente. Traz isso cada vez mais pro seu trabalho, porque você pensando assim, você vai cada vez mais aflorar isso dentro de você. Então, isso vai acabar sendo normal. Vai ser mais natural, né? Vai ser mais natural. Então, imagina que você, com pouco, você vai conseguir fazer coisas muito boas, porque você tá sabendo lidar com aquilo, né? Então, é muito legal. Você nunca vai comprar um carro antes de tirar uma carta, né? Você sempre Exatamente. vai fazer lá as aulas e tudo mais. E aí sim, se não for fazer em autoescola, você vai pelo menos aprender, né? Aprender a fazer, porque senão você vai bater o carro, você não vai saber. Então, é aquilo, você tem que adquirir cada vez mais conhecimento, porque através disso você vai conseguir pegar qualquer câmera, pegar qualquer coisa e colocar sua criatividade ali cada vez mais dentro daquele projeto. Então, e isso, na verdade, entra até em outro assunto, que é assim, você tem uma ideia boa, você dedica tempo à sua ideia, você desenvolve muito bem ela. E aí, chega na hora de gravar, você tem meio que um espaço ali entre saber executar o que você planejou e ter uma ideia boa. Inclusive, esse era o meu problema várias vezes. Eu tinha ideias legais, mas eu não sabia como executar. Só que eram ideias muito caras, né? Às vezes ele chegava com umas ideias que eu falava assim, mas isso aí é muito acima do que a gente tá querendo trazer. Então, você soube mas também tem muito trazer mais pra sua realidade, tem muito daquilo de... eu não sabia como trazer aquilo pra minha realidade. Eu não sabia traduzir aquilo. Tipo, tinha um espaço ali entre a ideia muito boa e como eu executaria ela de um jeito que faz sentido eu executar. E é aí onde entra o conhecimento. É aí onde entra a necessidade que o filmmaker ou artista tem de estar tendo o conhecimento prático e teórico daquilo que você está fazendo para realmente você trazer a sua ideia com todo o potencial que ela tem para a sua realidade. Porque às vezes a gente tem uma ideia muito concreta, muito complexa, e essa ideia acaba não funcionando no fim, justamente por causa desse espaço que tem entre a criatividade e o conhecimento. Então você precisa estar sempre trazendo, sempre inovando, sempre pesquisando. É para isso também que a gente traz as nossas lives, que é para passar o conhecimento que a gente adquiriu na prática com vocês, para estar passando um pouco das nossas experiências para vocês.
E é justamente isso, é para vocês aprenderem a como vocês tiram a ideia do papel. Porque a ideia, você trabalhar a sua ideia, você imergir na sua ideia, desenvolver a sua ideia é muito importante, mas o conhecimento teórico, prático também é importante. E você precisa ter isso para realmente trazer essa parte da... você trazer a sua ideia, né? Realmente como um produto audiovisual. E também tem muito uma coisa que, assim, eu não chamo disso, mas eu vou começar a chamar disso agora, que é a ideia da brisa. O que que é? Quando você tá tendo um brainstorm, pra vocês que não sabem, brainstorm é quando você tem, tipo, você começa a pensar em ideias, assim, que podem não fazer sentido com nada. Primeiro, algumas ideias que às vezes parecem, não, isso é absurdo, isso não faz sentido. Às vezes faz sim. Você nunca deve descartar certas ideias, porque às vezes acaba saindo coisas absurdas, mas que engajam com o público e o público acaba gostando. E primeiro tem isso. A segunda coisa é que quando você tem uma ideia nesses momentos, normalmente ela não tem conexão. Ela vem meio solta, ela vem meio flutuando e você não sabe como ela termina, você não tem um desenvolvimento dela. E quando você tem uma ideia que você percebe, tipo, não, isso aqui realmente, eu acho que eu posso tirar uma coisa disso, o que você precisa fazer é entrar mais a fundo na ideia. Você precisa criar braços e pernas para essa ideia. A ideia ela precisa ser desenvolvida para você realmente colocar essa ideia em um roteiro mais bem planejado e desse roteiro você colocar na sua gravação. Mas às vezes você tem uma ideia tipo, cara, sabe o que seria muito da hora? Se aparecesse um camelo no meu videoclipe. Seria maravilhoso se aparecesse um camelo. Mas aí, como você vai trazer essa ideia? Por que esse camelo tá ali? Como esse camelo vai chegar até ali? É que nem, por exemplo, a gente tava até tendo essa discussão esses dias. Esses dias não, faz um tempinho. Mas a gente pensou em fazer um clipe que era uma reunião pra fazer um clipe. E nessa reunião, a ideia é boa, mas aí quando a gente começa a colocar, tipo, destrinchar, sei lá, uma música de 4 minutos, só nisso, acaba ficando repetitivo, aí tem o problema que a gente precisa sanar. Então, como seria a gente colocar perna e braço nessa ideia? É mostrar como vai acontecer, qual vai ser um conflito que precisa ser resolvido no fim, qual é a storyline disso, de onde isso vai e como isso se conclui, porque também tem muito disso. Às vezes, beleza, a gente fica mostrando a reunião, só que no fim acaba não dando em nada e encerra o clipe e acaba por isso mesmo. É uma coisa pra você também tá colocando. Mas assim, né, é legal você jogar várias coisas e ver as possibilidades de cada uma, mas... E ter várias opções, sim porque... Imagina se a gente tivesse só batido nessa tecla e querendo levar até o final. Então, isso ia limitar muito a gente, né? A gente ia acabar não fazendo o clipe por conta dessa ideia. Exatamente. E aí, como que a gente vai dar andamento nisso, né? Então, eu acredito que uma ideia boa tem que ser sempre acompanhado do que você consegue trazer. O do camelo é muito Exatamente. Bom, né? Porque como que você vai colocar um camelo numa gravação, sendo que no Brasil nem tem camelo? Começa por aí. Mas, por exemplo, já seria uma coisa que às vezes... Assim, você tem ideia de um camelo. Vamos supor que você tem como trazer um camelo pro Brasil e você quer... Não, vou colocar um camelo no meu vídeo, beleza. Você vai até o camelo. Ou você vai até o camelo pra gravar. Você pensando... Daria pra unir essa ideia que a gente teve com isso. Tipo, isso poderia ser parte da reunião que a gente estaria tendo no clipe. Por exemplo, qual é o nosso problema? A gente precisa trazer um camelo pro Brasil. Então já vira uma coisa de você juntar as suas ideias, trabalhar e criar também esse tal do storyline. A parada de você trabalhar um pouco mais da brincadeira ali, né? Então exatamente. Pode ser um fator muito importante. Aí, pode ser alguém com uma cabeça de camelo. E você, tipo... Ali tem uma escada atrás e parece que você tá montado, tá ligado? Exatamente. Então você... E tem vários caras que fazem isso, né? E não só... O Costa Gold eu vejo muito fazendo isso. Tendo essas ideias que não são caras, mas conseguem trazer uma característica boa. E não só isso, mas às vezes problemas que você de fato encontra na produção podem se tornar ideias que fazem parte do produto final também. E o que isso
também traz? Isso traz muitas metáforas, porque às vezes você tem uma ideia, mas você não precisa adaptar ela de forma literal. Quero um camelo, vou trazer um camelo e será um camelo ali no meu clipe. Não, às vezes o camelo pode ser alguma coisa figurativa, figurada, pode ser para um sentido cômico, pode ser para um sentido sério, isso vai muito do trabalho de cada um, mas de qualquer forma, o lance é que você está adaptando uma ideia que não é viável para fazer uma coisa viável com a mesma essência. E isso é o importante, isso é o principal fator de você estar entrando de fato de cabeça na sua ideia, você mergulhar na sua ideia, porque você precisa conhecer muito bem a estrutura do que você está fazendo para você conseguir pensar nessas coisas depois. Depois disso, aí sim você vai dar braço, dar perna para sua ideia, trazer ela para sua realidade. E esse é um passo indispensável para você chegar ali. E tudo isso você não precisa estar usando uma câmera. Diz a melhor câmera que você conhece. Você não precisa de uma Arri, você pode ter uma Canon T2i. Isso aí, é basicamente o resumo dessa live de hoje. É pra mostrar pra vocês que estão no início, ou pra vocês que já estão se limitando, né, que já estão começando ali gravar, e estão se limitando a pensar, não, eu só não tenho um produto bom porque eu não tenho uma câmera boa, eu só não tenho porque eu não tenho um computador foda. Quantos aplicativos tem no celular que editam, né? Que dá pra editar pelo celular. Então, são muitas coisas que a gente coloca no nosso próprio caminho, né? A gente mesmo coloca as barreiras no nosso próprio caminho. Então, é muito mais disso daí. Vocês entenderem que vocês podem, com equipamentos reduzidos que vocês têm aí já na casa de vocês, trazer uma parada muito foda. Basta você ter criatividade, basta você aprender cada vez mais e colocar ideias que camuflam essa parte cara, né, da produção, seja ele com uma coisa cômica ou às vezes uma coisa séria. Tem muito sobre, você pensa tipo, não, mas isso não funcionaria de uma forma dramática. Funcionaria sim, cara. Funciona, mas você teria que trabalhar isso de uma outra forma, você precisaria trazer outros elementos, mas funciona também. Você não precisa de uma câmera completamente tal, você não precisa daquele ambiente de cinema para trazer uma coisa séria, uma coisa impactante. E é aí onde entra o como você faz versus o que você tem para fazer. O como você faz é sempre mais importante, é sempre melhor, é o que vai te trazer melhores resultados. Então, quando você pensa na qualidade de cinema, pensa primeiro na qualidade do que eles estão passando sem o equipamento. Qualidade de planejamento, qualidade de roteiro, qualidade de storyline, que é muito importante, é uma coisa que vai levar o seu clipe de um clipe simples para algo que parece ser muito complexo, mas na verdade é simples, e aí a pessoa acaba ficando presa naquilo. Como exemplo do Joyner Lucas, que a gente sempre traz aqui, né, o clipe I'm Not Racist. E você trazendo essa parte do cinema pro seu trabalho é um diferencial enorme que vai causar, justamente porque a maior parte das pessoas, filmmakers que já estão no mercado, eles só vão trazer a outra parte. Eles vão trazer o equipamento, eles vão trazer a iluminação cara, o set caro, mas acabam negligenciando às vezes essa parte mais artística, que também é importante. Porque no fim das contas a gente é ser humano. Ser humanos têm emoções, e o que apela para as emoções das pessoas é a parte artística, não é só a parte técnica. Então, e isso tudo que a gente falou, rapaziada, cabe muito bem com a produção independente, cabe muito bem com você que tá pensando em começar a gravar, começando a pensar em fazer essas próprias produções, cabe muito bem com vocês. Isso é pra fazer, se a gente puder dar um empurrão, que seja isso, né? Que seja com essas informações para vocês pegarem, nem que seja um pouquinho do que a gente falou aqui e já conseguir levar para sua próxima produção, ou começar a fazer sua primeira produção a partir disso, né? Então, por que não, né? Por que não? Então, aprendam que com pouco você faz muito, e
E E não necessariamente com muito você vai fazer muito, né? mais, né? Às vezes isso pode te limitar. Eu era assim, eu pensava que eu tinha que ter uma câmera de cinema logo de cara. Só que aí eu fui entender, quando eu fui estudar, eu fui perceber. Uma câmera cara, uma câmera de cinema, ela vai ter cartões muito grandes, ela vai ter outros equipamentos, você vai ter que ter um estabilizador. Lente, né? Um estabilizador, uma lente, um monitor, bateria, bastante bateria. Aí você já vai ter que ter uma equipe para carregar esse equipamento, para montar. Aí você vai precisar iluminar muito mais o seu ambiente. Aí já precisa de luzes. Já precisa de luzes mais profissionais, com mais potência. E aí depois disso você vai editar onde? Você precisa de um computador muito foda para editar. Aguentar um monte de arquivo em 4K. Olha o negócio que eu fiz, olha o rolê que eu fiz, só por pensar que eu queria já começar com uma câmera de cinema. E coitado de mim, né? Eu nem sabia que eu ia acabar batendo de frente nisso, né? Então... E no fim, às vezes, você só precisava ter trabalhado mais os conceitos do videoclipe, as ideias do videoclipe. E é exatamente isso que a gente quer trazer pra vocês. Que sempre vale mais essa parte do que a parte onde você realmente gasta o seu dinheiro, investe o seu dinheiro. Se é para investir o seu dinheiro, você tem um dinheiro para investir, coloca no seu conhecimento, coloca nessa parte realmente que vai fazer a diferença no começo. Porque o resto faz diferença sim, só que ele faz diferença mais pra frente. Por enquanto, essa é a parte que você precisa exercitar mais. Conhecimento, criatividade. E é isso.